Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã. Que a paz esteja contigo. Shalom significa paz, a paz total, a paz que nos integra totalmente e nos coloca em comunhão com Deus. Shalom é paz, e que essa paz de Deus esteja contigo na sua vida, que você viva em paz, que a sua vida esteja marcada pela paz. Que a sua vida seja uma busca pela paz, pela verdadeira paz, a paz que o Senhor veio nos trazer. Estamos no terceiro domingo do tempo do Advento e esse terceiro domingo é o domingo chamado Domingo da Alegria, o Domingo da Alegria. E de fato as leituras nos falam de alegria, especialmente a segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou ler e meditar com você um pouquinho essa primeira leitura, ou, aliás, essa segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, que o tom de alegria perpassa esses versículos, como por toda a carta de Paulo aos Filipenses. Não é à toa que é chamada de carta da alegria. Paulo sempre fala de alegria nessa sua carta aos Filipenses e nesse trechinho em específico do capítulo 4, versículos 4 a 7 da sua carta aos Filipenses domina o tema e o tom da alegria. E em seguida, nós conversamos um pouquinho sobre o texto do Evangelho deste domingo, que é de Lucas, capítulo 3, versículos de 10 até o versículo 18, onde aparece a figura do precursor de Jesus, do profeta precursor João Batista. A carta aos Filipenses, e esse trecho da carta aos Filipenses que nós lemos, ele nos faz pensar por si só, nos faz meditar por si só. E se a gente adentrar nestas palavras, deixar que essas palavras entrem no nosso coração, nós ficaremos muito alegres e felizes e em paz. Ela fala por si só, não precisa muita explicação. Veja, irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Que coisa bonita! Alegrai-vos, insiste Paulo, alegrai-vos. Por quê? Porque o Senhor está chegando. O Senhor está próximo. Ele está próximo de nós. E está próximo à sua vinda. Nós esperamos a sua vinda no Natal, a celebração da sua vinda no Natal, mas também esperamos alegres, devemos esperar alegres a vinda, a manifestação gloriosa de Jesus. E para que essa alegria seja completa e verdadeira, aconselha Paulo, não vos inquieteis com coisa alguma. Não vos inquieteis com coisa alguma. Nada de inquietude, de ansiedade, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, mas também acompanhadas de ação de graças. Calmos e tranquilos e alegres, sem inquietudes, apresentar a Deus as nossas necessidades, com orações e súplicas, mas também agradecendo, acompanhadas as nossas orações e súplicas também de louvores e de muito obrigado, de graças a Deus. E assim, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que o mundo não entende, mas que ultrapassa todo o entendimento, deste mundo, guardará os vossos corações, os nossos corações. O trecho do Evangelho deste domingo é de Lucas, já disse, capítulo 3, versículos de 10 a 18, que nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte dos versículos 10 ao 14 e a segunda parte dos versículos 15 a 18.
Na primeira parte, João Batista, que aparece anunciando a chegada de Jesus, responde 3 perguntas. Aliás, uma pergunta só, de acordo com a categoria social, de acordo com as circunstâncias daqueles grupos que vêm e lhe fazem a mesma pergunta. O que nós devemos fazer para que o Messias nos encontre preparados? Para que quando Jesus chegar nos encontre preparados, prontos, de coração puro. Diz assim: as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? Olha, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, para as multidões, o que nós devemos fazer? Partilhar. Quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem nenhuma. Quem tiver comida, divida também a comida. Se bem que Jesus depois irá além de João, dizendo: se alguém te pedir a túnica, dê também o manto. Se alguém te obrigar a andar 1000 quilômetros ou 1 quilômetro que seja, ande com ele o dobro, 2000 quilômetros ou 2 quilômetros. Sempre o 100%. Jesus nos pede o 100%. Mas em vista da vinda de Jesus, João Batista já nos ensina o 50%, que é a partilha. E é a partilha que faz o coração feliz, que abre o coração para a alegria, a partilha. Porque se acontece a partilha, o mundo é outro. Não há desesperados, famintos, miseráveis, sem teto, sem roupas, pessoas desabrigadas, pessoas no relento, pessoas passando frio. Partilha. Esta é a primeira orientação de João. O que nós devemos fazer? Partilhar. Os publicanos vieram também para o batismo de João e perguntaram-lhe: que devemos fazer? O que devemos fazer? Os publicanos, os cobradores de impostos, desonestos, eram odiados pelos judeus. Porque, além de cobrar o imposto para o Império Romano, que o povo já não aceitava isso, claro, explorava o povo com altos impostos, e além disso acrescentavam um a mais, um extra, roubando do povo mais ainda para se enriquecer. Então eram odiados e eram considerados como cobradores, não, eram cobradores de impostos, eram vistos como impuros e como pecadores. E estes perguntam a João também: o que nós devemos fazer? E João responde: nada cobreis além do que é estabelecido. Não cobreis nada além do que foi estabelecido. Qual que é o sinônimo disso? Justiça. Não cobreis além daquilo que é estabelecido. Justiça. Olha, João prega justiça para a vinda de Jesus. Para quem está esperando a vinda de Jesus. Justiça. E como falta justiça neste mundo. E como às vezes também nós somos injustos nas nossas relações. A justiça aqui não é apenas uma justiça material. É também, e muito necessária, a justiça material. Se faz muito necessário que a gente consiga um mundo mais justo materialmente falando. Mas há muita injustiça também nos modos ou nas maneiras como nós nos relacionamos uns com os outros. Quantas injustiças nós praticamos ao falar, ao reagir, em relação ao pai, à mãe, ao filho, aos amigos, na comunidade. Precisamos ser mais justos. Justiça é o meio termo. E uma terceira pergunta são os soldados, certamente os soldados do Império Romano, do Império opressor, que explorava o povo. Alguns soldados também perguntaram a João: e nós, que devemos fazer? Que devemos fazer? João respondeu: não maltrateis a ninguém, nem tomeis dinheiro à força de ninguém, e contentai-vos com o vosso salário.
não maltratar ninguém e nem tomar dinheiro à força de ninguém. Veja, o que isso pode significar? Significa retirar a opressão. É sim, a exploração. Não tomeis à força dinheiro de ninguém. Não tomeis nada de ninguém à força. Sede honestos, corretos. Amai os mais pobres, os mais fracos. Não tomar deles, como se vê tanto hoje em dia ainda, sendo retirado e explorado os mais simples, aquilo que é pouquinho. E ainda esse pouquinho ainda é retirado. Isso é opressão. Falta então atenção aos pobres. E João diz aos soldados e diz a todos: atenção aos mais pobres. Atenção aos mais miseráveis. Ou aos miseráveis, aos que não têm nada além do ar. Veja que a pergunta, o que nós temos que fazer ou que devemos fazer, abrange diversas categorias e diversas circunstâncias. E essa pergunta nós devemos também fazer a João Batista, mas fazendo acima de tudo agora para Jesus. O que nós devemos fazer? Certamente Jesus vai repetir: justiça, partilha, receber o próximo, acolher o próximo, especialmente o mais fraco, o mais pobre, não oprimir ninguém, nem materialmente falando, mas não oprimir ninguém também com as nossas palavras, com as nossas ditaduras. Com as nossas ditaduras, com as nossas vontades, a gente quer impor sobre os outros, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade, sobre quem quer que seja do nosso convívio. Às vezes a gente quer impor, oprimir o outro, sufocar o outro com aquilo que nós queremos, e às vezes não passa de vaidade. De vaidade. Tomemos cuidado. Na segunda parte do Evangelho, nos diz o seguinte: como o povo estivesse à espera, e à espera do Messias, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo, se João não seria o Messias. E João responde: não sou eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. E eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias, de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Ele é mais forte do que eu. Eu vos batizo com água, o batismo de conversão para ele. E ele que vos batizará definitivamente, marcando vocês definitivamente com o selo do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Esta é a expectativa. Era a expectativa daqueles que queriam a chegada do Messias. Essa deve ser a nossa expectativa também, de que Jesus venha ao nosso encontro e venha sempre ao nosso encontro, nos marcando sempre com o selo do seu Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo da alegria, vamos nos alegrar com o Senhor, ou alegrar-nos no Senhor, melhor dizendo. É melhor. Alegrai-vos no Senhor. Eu repito, disse Paulo, dizendo aos filipenses e dizendo a nós hoje. Alegrai-vos. E perguntemo-nos também o que nós devemos fazer para receber bem Jesus, para estar com Jesus. Partilha, justiça, atenção ao próximo, acolhida ao próximo. Mas o que mais? Quantas coisas nós devemos fazer? Vamos prestar atenção. Vamos fazer essa pergunta para o nosso coração. Deus certamente nos responderá o que fazer, o que devemos fazer de bom para eliminar, para ir varrendo o mal deste mundo, até que Jesus venha e elimine uma vez por todas toda forma de maldade que nos faz sofrer, que nos traz a tristeza ao invés da alegria, da santa alegria. Que São João Batista nos ajude, ou peça a Deus que nos ajude a fazer a vontade de Deus. Espelhando-nos também na pessoa de João Batista, que deixou de lado o supérfluo e dedicou-se inteiramente à pregação da vinda de Jesus,
preguemos também, anunciemos com a nossa vida e com a nossa palavra a vinda de Jesus, pregando com alegria e pregando com a nossa vida uma vida alegre, feliz, satisfeita, de quem tem Deus no seu coração, de quem sabe que Deus guarda o seu coração, que Deus protege o seu coração das maldades. Alegrai-vos e que a vossa bondade seja conhecida por todos, que você seja conhecido pela sua bondade, porque você faz o bem, porque você sabe partilhar, porque você é uma pessoa justa, correta, porque você não é uma pessoa ditadora, uma pessoa opressora que quer impor a sua vaidade, os seus desejos, mas que ao contrário disso é uma pessoa que se dedica ao próximo, que se dedica em fazer o bem para o próximo. Uma pessoa que é alegre porque serve à semelhança de Jesus que serviu a todos, dando-se inteiramente na cruz. Neste domingo da alegria, neste terceiro domingo do Advento, eu peço pela intercessão de São João Batista a bênção de Deus para você, a alegria de Deus para você, a paz de Deus para você. E peço a Deus também pela intercessão de São João Batista, que nos ajude a ser pessoas mais santas, pessoas da partilha, da justiça, da fraternidade, e que Deus nos afaste todo tipo de opressão, de ditadura e de maldade. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria, meu irmão, poder falar contigo. Gostaria também de receber com alegria a sua inscrição neste canal para colaborar conosco nessa obra de evangelização, nesse empenho missionário pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Olha aí uma pergunta, uma boa pergunta, né? Uma boa resposta à pergunta: o que devemos fazer? Não usar as mídias sociais, as redes sociais para espalhar fake news, por exemplo. Alegrai-vos no Senhor e se inscrevei aqui neste canal, nos ajude a evangelizar. Fique em paz, um grande abraço a você e a todos.